Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19, nós vamos ler sobre um publicano, um homem que era cobrador de impostos, chamado Zaqueu. Amém? Zaqueu publicano. Eu vou ler na Nova Almeida. Amém? Lucas, capítulo 19, encontrou, irmão? Amém? Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Deus é bom, queridos. Que bom que estamos na casa do Senhor, que bom que hoje nós temos a oportunidade de juntos adorarmos a Deus. Queridos, o ministério de Jesus, no auge da sua popularidade, atraía multidões. As pessoas iam atrás de Jesus, porque ele não só realizava milagres, mas ele era o próprio Deus, o Verbo encarnado que estava entre nós. De modo que tudo aquilo que Jesus falava tinha poder, tinha autoridade, e as pessoas se admiravam da autoridade do ensino de Jesus, daquilo que ele ensinava, daquilo que ele falava, das suas ações, dos milagres que ele realizava, e as pessoas, as multidões, iam atrás de Jesus, porque queriam ver e receber aquilo que Jesus pode dar. Hoje nós temos a oportunidade de receber um milagre da parte de Deus. Temos a oportunidade de estar junto de Jesus, de caminhar com Jesus, de passar um tempo com Jesus, e ainda que Jesus estivesse apenas atravessando a cidade, apenas indo de uma cidade para outra, de um caminho para outro, ainda assim existiam pessoas dispostas a ir atrás de Jesus. De modo que não era fácil ter uma audiência com Jesus, não era fácil se encontrar com Jesus, porque muitas pessoas, fora os discípulos, estavam atrás dele, procurando para que ele pudesse fazer um milagre em suas vidas. Vamos ver isso quando o Senhor Jesus realiza o milagre de uma mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, e a multidão apertando Jesus, e aquela mulher tocou na orla do manto das suas vestes, e ela foi curada, porque de Jesus, ele mesmo diz, de mim saiu poder. Ela tocou em Jesus com fé e foi curada, porque as multidões não deixavam que ela pudesse ter uma audiência, falar com Jesus, mas ela tocou em Jesus, alcançou Jesus. E queridos, aqui vemos a história de um homem famoso, aliás, conhecido por cobrar impostos, conhecido, e discriminado justamente por isso, por de alguma forma se aproveitar do povo, se aliar a Roma e ser um cobrador de impostos. E esse homem não tinha muita... aliás, a sua visibilidade diante do povo era uma visibilidade negativa.
As pessoas olhavam para ele de forma negativa. E se as pessoas o julgavam pelas suas ações, o julgavam pela sua profissão, quanto mais ele ter uma audiência com Jesus, que era mestre, que era Senhor, que tinha autoridade e que as pessoas iam para serem curadas e que as pessoas o procuravam, quanto mais para se aproximar de Jesus. Mas aquele homem ficou curioso. Ele queria saber quem era Jesus. Ele queria saber quem era esse homem que tinha poder para mudar a vida das pessoas. Quem era esse homem que ele ouvira falar que poderia realizar milagres. E ele então elaborou uma estratégia para pelo menos ver Jesus. Às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja, pelo menos se o Senhor fizer alguma coisa lá na vida de alguém, já me abençoa. Pelo menos se o Senhor abençoar aquela pessoa que está sofrendo na cama, fizer um milagre na vida dela, eu já vou sair daqui mais feliz, já vou sair daqui com fé, pastor. Não precisa ser nem na minha vida, mas se o Senhor fizer na vida do meu irmão, eu já vou ficar muito contente. Se eu pelo menos ver o Senhor fazendo um milagre, se eu pelo menos enxergar a transformação que o Senhor pode fazer na vida de outra pessoa, quantas vezes nós nos fortalecemos com o testemunho dos outros? Quantas vezes nós não nos fortalecemos com o testemunho de outra pessoa que às vezes nós nem conhecemos, mas pela maneira como Deus faz na vida dela, nós falamos, oh, aleluia, Deus é muito bom, Ele é fiel. E glorificamos a Deus pelo testemunho dos outros, mas Deus também quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Nós às vezes não pensamos nisso. Falamos, queremos simplesmente ver Jesus. E que bom, irmão, quando nós queremos pelo menos estar perto de Jesus. Quando pelo menos nós queremos estar junto de Jesus. Não nos preocupando com rótulos, não nos preocupando com qual era a origem de Jesus, não nos preocupando se ele vem de Nazaré, não nos preocupando aquilo que ele fez no passado, mas simplesmente a curiosidade de ver Jesus nos faz estar perto de um milagre. E esse texto nos fala que há situações em que podemos estar num ambiente de fé. E aqui, nessa noite, nós temos a oportunidade de estar no lugar onde há fé, onde há pessoas que têm fé. E Jesus, por onde passava, levava esse ambiente de fé. Por onde Jesus ia, o ambiente de fé ia junto com ele, porque os milagres o seguiam. E muitas vezes, quando Jesus fazia um milagre, a Bíblia diz assim, e os discípulos creram em Jesus. Os discípulos creram. Diante dos milagres que o Senhor fazia, diante daquelas pessoas que viam aquilo que o Senhor realizava, muitos criam no Senhor. Muitos criam. Aliás, um dos lamentos de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, quando ele olha para Corazim, quando ele olha para Betsaida, ele diz, se tantos milagres fossem feitos em outros lugares, tantos milagres que eu fiz aí, e muitos não creram. E os milagres podem ser uma porta para a fé. Pode ser um milagre, um caminho para que a fé volte a brotar em corações, em vidas. Amém? Você está compreendendo, irmão, essa mensagem? Fique atento, glorifique a Deus. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia, porque tinha um obstáculo. E às vezes, amados, nós queremos estar perto de Jesus, mas tem um obstáculo. E eu pergunto para você hoje, qual é o obstáculo que tem ficado diante de você, para que você possa ver Jesus atuar na sua vida? Qual é o obstáculo que está na sua frente, que te impede de ter um relacionamento com Jesus, de ver Jesus operando, de enxergar Jesus trabalhando na vida das pessoas? Às vezes, nós colocamos obstáculos de coisas erradas que acontecem no meio da multidão. Às vezes, nós focamos demais na multidão que segue Jesus. E a gente olha para a multidão e diz, meu Deus, essa multidão que segue Jesus está bebendo, como é que pode?
Essa multidão que segue Jesus, como é que essa multidão que segue Jesus é seguidora de Jesus com palavrão na boca? E a gente foca na multidão e se esquece de olhar para Jesus. A gente olha para o aspecto da multidão, a gente olha para os problemas que a multidão, e a gente olha e diz, quem está lá é aquele irmão, aquele que eu conheço, aquele que é pecador, está seguindo Jesus na multidão, não tem vergonha na cara. Eu conheço o passado dele, conheço a segunda, a terceira, a quarta geração que veio antes dele. Sei que ele é pecador desde que nasceu. Como é que pode se dizer seguidor de Jesus? E às vezes a gente olha tanto para os problemas que há na multidão, os conflitos da multidão, os atritos que há naqueles que seguem Jesus, das contendas, das brigas, daqueles que se dizem artistas, daqueles que se dizem mais queridos por Jesus, e nos esquecemos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nos esquecemos de olhar para Jesus. E esse homem teve o foco correto. Ele disse, eu vou vencer esse obstáculo. Irmãos, a figueira, ela pode chegar à altura de até 6 metros. Até 6 metros de altura. Ele era de pequena estatura. Ele, de alguma forma, conseguiu agarrar os galhos e subir naquela figueira. E a figueira, ela é mais conhecida não só pelos frutos, pelo fruto doce, mas pelas suas folhas que são grandes. Quando a gente lê, por exemplo, lá em Gênesis, a folha da figueira foi o instrumento que Adão e Eva eles usaram para se cobrir, para se esconder de Deus, porque as folhas são grandes, são largas. Ou de modo que quem está debaixo de uma figueira está bem abrigado do sol. Quem está debaixo de uma figueira tem um abrigo temporário, relativamente seguro, para se proteger do sol e às vezes até da chuva. Se for uma chuva fina, é um lugar aparentemente forte. Mas as folhas são tão grandes que às vezes nós podemos estar lá em cima e ninguém nos vê. Podemos estar no alto e não ser visto por ninguém. Se a figueira for bastante frondosa, podemos nos esconder no meio das folhas. Meu irmão, às vezes nós arrumamos estratégias para ver Jesus. Às vezes nós conseguimos estratégias e boas estratégias para estar próximo de Jesus. Mas não consideramos, não vemos, ou focamos tanto nos obstáculos, que acabamos de desistir, por desistir de estar perto dele. Zaqueu não desistiu. Zaqueu continuou com o seu plano. E eu quero encorajar você que entrou aqui nessa noite, que talvez você esteja focado demais nos obstáculos, e não se lembre do benefício que é você ver Jesus. Às vezes nós estamos focados demais na altura da árvore, focados demais nas dificuldades que é estar perto da multidão, focados demais no tempo que é necessário para estarmos à frente, para poder ver Jesus. Aleluia. Às vezes a gente fica focado demais no problema. A gente olha demais para as dificuldades. Quando era do mundo, pastor, a festa começava meia-noite, 10 horas já estava arrumado. Já estava toda preparada, cheirosa, tinha tomado banho, tinha passado mais cedo no salão. Os amigos buscavam na porta, quando não era ele aquele que ia lá atrás dos amigos. A festa não tinha hora para acabar. Quando voltava para casa, ainda tinha, às vezes, a oportunidade de ir trabalhar no outro dia. Às vezes, para a gente fazer aquilo que agrada a nossa carne, nós temos disposição. Mas para fazer aquilo que agrada a Deus, é um obstáculo, é uma dificuldade. É difícil. É difícil se mover, é difícil
buscar a Deus, é difícil orar, e nós somos assim. E Zaqueu, mesmo assim, olhou para a dificuldade e disse, eu vou vencer. E mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, ele ficou lá quietinho. E meu irmão, quando você está disposto a buscar ao Senhor, saiba que Deus te vê. Deus te vê. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, eu sou o menor da casa do meu pai. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite dizendo, olha, mas esse problema já dura tanto tempo na minha vida, que parece que Deus se esqueceu de mim. Olha, já tem tanto tempo que eu estou lutando contra essa situação, que parece que nada vai acontecer na minha vida. Já tem tanto culto, pastor, que eu vou toda quarta, todo domingo, que eu oro, que eu busco, e não vejo resultado nenhum. Saiba que toda ação que você faz em direção a Deus, Deus leva em consideração. Toda ação que nós fazemos em direção ao nosso Criador, a Bíblia diz que aquele que se achega a Ele, de maneira nenhuma ele lança fora. Zaqueu teve a sua estratégia enquanto ele estava lá quieto, pensando que Deus não estava vendo o que ele estava fazendo. O Senhor Jesus para debaixo da árvore e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa, hoje me convém pousar na tua casa. E daí nós vemos um retrato da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A misericórdia de Deus sobre você. Porque quando nós achamos que nós é que estamos indo em direção a Deus, a Bíblia vem nos dizer que é Deus quem quer entrar na nossa casa. Quando nós achamos que nós é que estamos indo em direção aos céus, a Bíblia vem dizer que é Deus que quer entrar no nosso coração. Quando nós achamos que alcançamos o coração de Deus, a Bíblia vem nos dizer que é Deus que quer fazer morada dentro do nosso coração. E Ele simplesmente vem com um chamado que é urgente para nós. Ele está dizendo para você, não deixe para amanhã. Não deixe para a semana que vem. Não deixe para abrir o seu coração para a obra do Espírito Santo. Quando você disser, agora quando eu estou livre de todo pecado, agora sim eu abro a porta do meu coração, porque isso nunca vai acontecer. Agora quando eu estou livre de todo pensamento perturbador, agora eu deixo sim Deus entrar na minha vida. Porque isso é uma armadilha do inferno. O chamado de Deus é para hoje, para nós. E Ele diz, desce depressa daí porque eu estou te vendo. Eu estou te vendo sendo humilhado, eu estou te vendo sendo maltratado, eu estou te vendo quando as pessoas falam mal de você, eu estou vendo aquilo que você tem passado, eu estou vendo as pedradas que têm vindo contra você, eu estou vendo a tua dor, eu estou vendo o teu sofrimento, eu estou vendo o teu choro, eu estou vendo as tuas orações, eu escuto elas. O Senhor está dizendo para nós, o teu trabalho no Senhor não é vão. O teu trabalho no Senhor tem valor. As coisas que você faz diante de Deus, elas são valorizadas por Deus. Se nós valorizamos aqueles que fazem coisas boas para nós, se nós valorizamos aqueles que vêm, que contratamos, que vêm na nossa casa e arrumam a nossa casa, quanto mais um Deus maravilhoso que quer morar nela. Oh, aleluia. Oh, Senhor, quantas vezes nós estamos lá de cima olhando o manifestar de Deus. Quantas vezes nós falamos, Senhor, eu quero só ver o que o Senhor vai fazer. Senhor, eu quero só ver como vai ser a ação do Teu Espírito hoje na vida do meu irmão. Se aquele irmão estiver no culto hoje, vai ser bênção, porque o Senhor vai fazer tanta coisa na vida dele. Mas Deus está falando com você hoje. Deus está falando contigo que eu quero falar. É contigo que eu quero pousar. É contigo que eu quero passar um tempo conversando à mesa, compartilhando um pouco das nossas vidas.
Oh, Senhor, quantas vezes nós falamos, se eu tivesse a fé de Abraão, se eu tivesse a fé de Billy Graham, se eu tivesse a fé dos grandes homens de Deus, mas Deus está dizendo para você, hoje é contigo. Hoje é comigo. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, desce depressa. Sai daí desse lugar de espectador. Sai daí desse lugar em que a gente quer ver o culto acontecer. Sai daí desse lugar em que a gente quer ver o culto pronto, o culto fast food, o culto em que o pastor tem que se fazer um malabarismo gospel para as coisas acontecerem. O louvor tem que estar cheio da unção, tem que ter o baixista famoso, o cantor que é famoso, a voz maravilhosa para o culto acontecer. Não, o culto depende de nós. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, o culto é meu. O culto é eu que presto. É eu que ofereço a Deus. E Deus viu que ali havia um coração disposto a prestar culto. Deus viu que ali tinha um coração disposto a adorar. Tinha um coração disposto a reconhecer quem era Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu alegremente para se encontrar com Jesus. Porque na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Na presença de Deus não tem como a gente oferecer um funeral. Porque Ele está vivo. Ele está presente. Ele está entre nós. Onde Ele vai, a morte vira vida. Aonde Ele vai, a ansiedade vai embora. Aonde Ele está presente, a alegria, a festa, a transformação. E eles foram para casa. Foram para a casa de Zaqueu. Eu imagino a casa de Zaqueu, que era cobrador de impostos. Devia ser uma casa muito boa. Não devia ser qualquer casa. Ele não devia morar num conjugado. Ele devia morar numa casa boa. Devia ter até piscina lá na casa dele. Senhor, Jesus vai para a casa de Zaqueu. E, queridos, há consequências quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Há consequências quando você resolve abrir a porta para deixar Jesus habitar, para deixar Jesus ficar na sua casa. Porque se Jesus está na sua casa, tudo se move na casa em função de Jesus. Tudo na casa agora se move em função do visitante, daquele que está presente. E se nós entregarmos nas mãos dele, se nós entregarmos o controle nas mãos dele, então agora na nossa vida também tudo se move por causa de Jesus. E Jesus, ao entrar na casa de Zaqueu, a primeira coisa que surge como consequência da visita de Jesus foi a afronta daqueles que se julgavam religiosos. A afronta daqueles que se julgavam mais espirituais, mais dignos de receberem Jesus em sua casa. A afronta daqueles que falaram, mas como pode? Esse homem se diz santo e está indo na casa de um homem pecador. Como é que pode esse homem que se diz sem pecados está agora comendo, hospedado na casa de Zaqueu, que é pecador? Saiba que quando você dá a oportunidade para Jesus entrar na sua vida e controlar a sua vida, e você viver em função dele, a primeira coisa que vai acontecer são aqueles que vão murmurar e falar mal de você pela decisão que você toma de deixar Jesus governar sua casa, governar sua vida. Muitos vão se levantar, muitos que estão dentro da igreja, muitos que estão atrás de Jesus, muitos daqueles que estão próximos de Jesus, vão murmurar.
Vão falar, como é que pode? Ele não é digno. Mas graças a Deus, queridos, que quem nos avalia, quem nos pesa é o Senhor. Quem te julga é o Senhor. Foi assim com Davi. Quando foram apresentados os melhores filhos da casa de Jessé, quando foram apresentados os mais fortes, os mais bonitos, aqueles que tinham a possibilidade de serem os melhores reis, Jessé foi olhando, não é esse, não é esse, não é esse. Por acaso não tem mais nenhum. E de repente apresenta o Davizinho, pequeno, franzino, fraco, aos nossos olhos, mas um homem escolhido por Deus. Às vezes nós podemos ser julgados por aqueles que estão de fora, podemos ser julgados por aqueles que olham para a nossa vida e enxergam somente os nossos erros, os nossos pecados, as nossas faltas. Mas saiba que existe um Deus que conhece o teu coração. E essa foi a palavra de Deus, quando ele disse, eu não olho, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê aquilo que está fora, mas eu vejo o coração. De modo que só Deus pode nos julgar nesse sentido, porque Ele conhece o nosso coração. O salmista diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Aleluia. Por isso, quando convidamos Jesus para vir na nossa casa, sempre vai ter oposição. No dia que você convida Jesus para vir na tua casa, é o dia que pode faltar luz. O dia que você convida Jesus para vir na tua casa pode ser dia de tempestade. O dia que você convida Jesus para vir junto com você e você fala, Senhor, eu quero ficar junto contigo, pode ser o dia que dá tudo errado, falta água. Imagina quando falta água, meu irmão, antigamente era bom. Porque faltava água, não sei de onde o pessoal arrumava uma bica, em algum lugar aqui, no Rio de Janeiro, tem um negócio desse. Aí saía todo mundo de casa. Antigamente, hoje não, você é mais chique do que eu. Mas quando era pequeno, saía todo mundo com balde. E daí, ia atrás daquela bica com água. Ia pegando balde, todo mundo com balde na rua. E te faltava, às vezes, 3, 4, 5 dias faltando água. E às vezes tinha horário certo para a água chegar. E daí minha mãe ficava esperando a água chegar para encher as vasilhas. A gente enchia a banheira. Aproveitar a água, economizar. Agora imagine com a visita em casa. Agora imagine com Jesus na sua casa. Falta tudo, falta água, falta luz, dá problema. Ele tinha empregada, a empregada não foi, deu problema. Oposição, dificuldade. Quando convidamos Jesus para a nossa casa, o nosso coração fica quebrantado. Nós nos compadecemos da dificuldade do outro. Nós nos compadecemos da dor do outro. Nós nos compadecemos dos problemas dos outros. E a primeira atitude desse homem foi, eu vou dar a metade dos meus bens para os pobres. Porque Jesus estava na casa. Porque Jesus estava lá. E aonde Jesus está, nós estamos dispostos a dar mais, a abençoar mais, a orar mais, a agradar mais aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus está na casa, há restituição. Porque ele diz, se eu roubei, devolvo 4 vezes mais. Se algo eu fiz de errado, eu estou disposto a restituir, a abençoar, a dar de volta. Oh, Senhor. E para finalizar, irmãos, quando Jesus está na casa, há salvação. Quando o Senhor Jesus está,
nós somos salvos. Esse homem estava numa árvore e Jesus agora insere esse homem na árvore de Abraão. Ele sai daquela árvore natural, humana, física, e agora ele é inserido na genealogia celestial de Abraão. Porque Jesus disse para ele, porque também este é filho de Abraão. Ele recebeu reconhecimento. Não o reconhecimento dos homens, mas o reconhecimento de Deus. Não recebeu o aplauso dos homens, recebeu o reconhecimento que vem da parte de Deus. Às vezes nós procuramos tantos aplausos que nos esquecemos daquilo que somos em Deus. Nos esquecemos de quem somos no Senhor. E meu irmão, a Bíblia diz que você também foi inserido nessa árvore. A Bíblia diz que hoje você faz parte da família de Deus. Que hoje você faz parte da descendência real. A Bíblia diz também que você hoje não só é amado por Deus, não só é querido por Deus, mas também que você é um cidadão dos céus. Que você faz parte desse reino de Deus. E Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oh Senhor, o que foi que nós perdemos? Quem éramos nós quando estávamos perdidos, sem Deus? Nós pensamos que podemos surpreender Deus. Pensávamos que poderíamos buscar a Deus. Pensávamos que com as nossas forças poderíamos talvez alcançar o favor de Deus. Oferecemos sacrifícios, oferecendo às vezes até o nosso corpo. Nos esforçando, lutando, trabalhando. E às vezes a gente pensa assim, se eu fizer para Deus, Deus vai me dar muito mais em troca. Mas o Senhor está dizendo, eu vim buscar. Foi Ele que te buscou. Ele te salvou por misericórdia, por graça. Ele te alcançou com graça. Ele veio buscar. Ele veio salvar. Porque nós já estávamos perdidos. Igual você quando entrou na igreja. Não sabia nada. Não sabia quem era Deus. Não sabia. Perdido. Oh Deus. Tua vida muito louca. A Bíblia diz que Ele te buscou e salvou daquele jeito que você estava. Oh Senhor, porque só o fato de estarmos com Jesus, só o fato de Jesus estar na nossa casa, já quebrando o nosso coração, e a Bíblia diz que o próprio Espírito fala conosco, o próprio Espírito revela para nós quais são os nossos pecados. Não precisa o irmão apontar o teu pecado, não precisa os murmuradores falarem qual é o teu pecado, porque estar com Jesus já revela. A santidade de Deus já nos constrange. A santidade de Deus já nos torna menores. E nós reconhecemos que precisamos de salvação. Que precisamos de um milagre na nossa vida. Oh Senhor, que coisa maravilhosa que Deus fez com você. Que coisa maravilhosa que Deus fez comigo, meu irmão. Porque não tínhamos nada. Poderíamos ter até dinheiro, como o Zaqueu tinha. Poderíamos ter até recursos, sermos de uma família prestigiada. Mas não tínhamos o mais importante, que era a presença de Deus na nossa vida. E hoje Ele está com você. Hoje Ele está na sua casa,
Hoje Ele está dentro do seu coração, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, ou mostrando a vontade de Deus para nós, abrindo os nossos olhos. Oh Senhor, nós nessa noite queremos vencer o obstáculo, Deus. Nessa noite nós queremos vencer as barreiras, Pai. As barreiras que se colocam para que o Senhor se manifeste na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, joga por terra toda a barreira, Pai. Joga por terra, Senhor Deus. Oh, aleluia, Jesus. Toda palavra, Senhor, que foi dita e que entrou no nosso coração, e que ocupou e que ocupa talvez hoje um lugar, Deus, que era para o Senhor estar. Uma palavra que derrubou você. Uma palavra que machucou você. Uma palavra que já até quase te tirou da igreja. Quase te tirou da presença de Deus. Mas se você está aqui hoje é porque você quer ver Jesus. O meu convite para você, pode vir para cá, Dila. Meu convite para você, meu irmão, é para que você deixe de ser espectador de Jesus. Deixe de ficar lá de cima, vendo o manifestar de Deus, observando aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas que estão à sua volta, e comece a participar. Em primeiro lugar, convidando Jesus para fazer morada na sua casa, para fazer morada no seu coração, para transformar a sua vida. Talvez você diga, pastor, mas eu já deixei Jesus entrar na minha casa, eu já deixei Jesus entrar na minha vida, eu já deixei e já mudei tanta coisa por causa de Jesus. Ah, Senhor, mas existe muito mais que Ele quer fazer. Chega de ficar olhando para o passado. Chega de olhar para os tempos lá de trás, das coisas boas que você viveu lá atrás. Porque Deus quer fazer coisas novas daqui para frente. Deus quer fazer coisas boas na sua vida daqui para frente. Oh, Espírito Santo, abre o nosso coração. Prepara o nosso coração. Para, meu irmão, de se escandalizar com tudo. Ah, rabaracalabachubinai. Para de se escandalizar com aquilo que Deus está fazendo. Para de olhar para a multidão daqueles que seguem Jesus, para as notícias, para as fofocas gospel. E foca naquele que é o Senhor. Olha para a palavra de Deus. Porque a palavra não pode mentir. Porque a palavra é fiel. Porque a palavra é verdadeira. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Aleluia, Jesus.